O STF formou maioria a favor da instalação obrigatória do juiz de garantias, que divide a responsabilidade dos processos criminais entre 2 magistrados. Já tinham votado dessa forma os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin e André Mendonça. Aí, na quinta-feira, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques e Edson Fachin também se posicionaram pela implementação. Só o ministro Luiz Fux se posicionou contra. O julgamento começou em junho e deve continuar na semana que vem, mas os ministros divergem ao analisar o período de instalação do modelo. Sobre este assunto, conversamos agora com o advogado criminalista e o sócio do Cantelmo Advogados, Berlink Cantelmo. Muito boa tarde para você. Obrigada pela gentileza de nos atender neste sábado. Boa tarde, eu quem agradeço, prezada Soraya, estou aqui à disposição da Jovem Pan e de todos os nossos espectadores. Perfeito. Berlink, só para a gente começar a iniciar nesse tema, queria que você explicasse o que é de fato o juiz de garantias e qual o entendimento, do STF para tornar essa função obrigatória. Bom, Soraya, o juiz das garantias é um instituto aplicado ao Código de Processo Penal através da Lei 13.964 de 2019, chamada Pacote Anticrime. A figura desse juiz nada mais significa do que um agente regulador da legalidade das investigações levadas a efeito pelo Ministério Público e pelos órgãos policiais, pela Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, todas aquelas instituições que detêm competência para promover investigações. O juiz das garantias servirá para o processo penal brasileiro e para o processo penal como um todo como um modal regulador de determinados arbítrios cometidos por atividades investigatórias e também como uma medida de isenção por parte daquele juiz que futuramente terá acesso às provas pré-constituídas, anteriormente constituídas em determinadas investigações, evitando com isso o quê? Uma maculação cognitiva, uma dissonância cognitiva, uma interpretação equivocada por parte de quem vai recepcionar a prova lá no processo já instaurado e também colocando assim, numa circunstância mais clara, que o juiz que teve contato no primeiro momento com as provas pré-constituídas na investigação não será o mesmo que julgará futuramente. Perfeito. Temos agora, portanto, um placar de 6-1, o que já é consenso é de que haverá, sim, um prazo de implementação e os ministros vão se debruçar, de fato, nessa parte final do julgamento para definir quanto tempo pode levar aí para tornar obrigatória essa figura, do juiz de garantia, prazo máximo, então, de 36 meses. Queria saber da sua visão, é um tempo muito longo ou te parece razoável, ou em menos tempo já seria possível? Olha, Soraya, nós discordamos com relação a essa questão temporal, com relação a esse prazo para a implementação da figura do juiz das garantias no processo penal. E explico por quê. A primeira questão, a Lei 13.964, ela remonta ao ano de 2019, o pacote anticrime de 2019, e nós já temos em plena vigência uma série de mudanças efetivas no Código de Processo Penal, inclusive no artigo 28A, incluindo também a perspectiva do acordo de não persecução penal. Certo é que todo o Poder Judiciário já tinha em perspectiva que, em algum momento, o Supremo Tribunal Federal haveria de julgar essas ações diretas de inconstitucionalidade e também já tinha determinada métrica de que seria necessário implementar a figura do juiz das garantias, sem prejuízo do que, hoje, ainda que, de fato, existe ainda a figura de um juiz das garantias, mesmo sendo o mesmo juiz que vai julgar a causa. Por quê? Porque aquele magistrado que recepciona determinadas requisições das autoridades que promovem a investigação, ele já faz uma regulação, ele já faz um trabalho de validação ou não daqueles critérios investigativos e das formas pelas quais as provas foram constituídas. Então, nós não concordamos por quê? Porque à medida que prolongarmos a implementação do juiz das garantias, seja pelo prazo de 12 meses, renovável por mais 12, ou 24, ou 36, renováveis por mais 36, o que nós teremos é, de fato, uma forma de tangenciar a regra legal aposta pelo processo legislativo que, obviamente, trouxe a efeito a Lei 13.964 de 2019 e, obviamente, que também, para os usuários do Poder Judiciário, nós ainda continuaríamos a viver um prejuízo imenso. Por quê? De certa forma, ninguém quer ser julgado pelo mesmo juiz que, por exemplo, decretou uma prisão preventiva, que teve contato inicial com determinadas provas tecnológicas que já fazem um juízo de valor altamente negativo. Enfim, nós
como criminalistas, nos preocupamos com o juízo da imparcialidade dessa pessoa, que no momento tem acesso a determinadas provas que no futuro haverá de julgar. Vou chamar aqui para essa conversa também o nosso comentarista Gustavo Segré, que vai te fazer uma pergunta. Dr. Cantelmo, boa tarde, muito obrigado pelo seu tempo. A pergunta é, que diferença tem entre um juiz de garantia e um juiz garantista? Porque em alguns países em que trabalham esses juízes garantistas, eles em geral são a favor de liberar presos, de liberar bandidos de uma forma um pouco mais simplista que o processo correto penal. Poderia nos explicar e a nossa audiência essa diferença, por favor? Boa tarde, prezado Gustavo, tudo bem? Segré, um abraço. Gustavo, nós entendemos da seguinte maneira e a doutrina também trata da mesma forma. Um juiz garantista é aquele que, no meio prático, no meio pragmático, é voltado a lidar com as questões processuais de acordo com a perspectiva constitucional, fazendo valer princípios e preceitos fundamentais que são correlatos aos indivíduos que são submetidos a processos penais. Lembrando que o cidadão que é submetido a um processo penal, ele se encontra ali sozinho, aliás, solitário, lançado ao processo, porém com a figura do seu defensor, ao passo que dali por diante, ele terá que lutar contra todo o aparato estatal. E é nesse sentido que o juiz garantista, de acordo com a doutrina, trata esse indivíduo como a perspectiva constitucional demanda. O juiz das garantias, por sua vez, nada mais é do que um agente instruído de convalidar ou não determinadas medidas tomadas antes do processo. Por quê? Nós só podemos chamar de processo penal aquela instrumentalização ocorrida através de uma instrução após recebimento da denúncia ministerial. Isto é, após a acusação ser recepcionada por um juiz que irá julgar. Antes disso, tudo o que acontece, nós não denominamos processo, nós denominamos procedimentos, sejam eles persecutórios ou inquisitórios, sob modais de investigação levadas a efeito por polícia judiciária ou Ministério Público. O juiz das garantias atuará nesse processo, e não nesse procedimento, e não num processo propriamente dito. Belink, agora alguns críticos dizem, e veem essa medida como um resultado, e que pode resultar, aliás, num acúmulo de função, de trabalho e dificuldades em casos que exijam uma especialização do magistrado, Qual que é a sua visão diante disso? Olha, Soraya, nós entendemos que é exatamente o contrário. Na verdade, com a figura do juiz das garantias, o magistrado que futuramente irá julgar não está adstrito e nem tampouco obrigado a ficar lidando com persecuções e investigações que, por vezes, duram 12, 24, 36 meses, de acordo com o parâmetro, inclusive, que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão pensando. Nós temos investigações de alta complexidade que envolvem provas tecnológicas através de interceptações telefônicas, quebras de sigilos telemáticos, extração de dados via softwares israelenses, que duram 6, 7, 12 meses, e é nesse sentido que não haverá um acúmulo de funções. Na verdade, nós viveremos uma distribuição de funções, porque hoje o que acontece de fato é que o juiz que irá julgar lá no processo, lembrando que processo só se considera após a recepção da denúncia, hoje precisa trabalhar também regulando a investigação. E na grande maioria das vezes, por se contaminar com determinadas provas pré-constituídas, ele acaba por não fazer a análise de legalidade necessária naquelas provas oriundas, inclusive, por exemplo, de interceptação telefônica, ao passo que aquele conteúdo que chega para ele naquele primeiro momento jamais sairá da memória no momento de julgar, quando, de fato, nós estivermos falando de um processo criminal, de um processo penal, seja ele comum, militar e, inclusive, eleitoral. E é um ponto que nós divergíamos com relação a determinados votos de alguns ministros. O juiz das garantias deve ser ampliado a processos de competência das justiças especializadas, incluindo justiça militar e justiça eleitoral. Segré, gostaria de fazer mais uma pergunta? Sim, senhora, muito obrigado. Isso não vai impactar no custo do sistema judiciário em geral? Não vai ter um custo adicional ao custo atual desse poder judiciário? Olha, Segré, obviamente que sim. Hoje, nós já vivenciamos uma circunstância extremamente complicada no sistema judiciário brasileiro, com relação à ausência de efetivo, com relação ao acúmulo
de processos e volumosos casos que trazem, de fato, um ambiente excessivo de trabalho. Certo é que, se hoje nós temos uma realidade voltada para essa deficiência, com o juiz das garantias nós abriríamos um precedente para, de fato, o sistema judiciário, o próprio Poder Judiciário, contratar ou capacitar determinados juízes que já se encontram correlacionados a esse tipo de atividade e, obviamente, promover uma distribuição adequada de todo o seu quórum, de todo o efetivo, de acordo com a realidade do juiz das garantias. Certo é que toda instituição pública brasileira hoje sofre com deficiência de efetivo, então é um precedente oportuno, inclusive, para da perspectiva orçamentária, o Poder Judiciário contratar e recompor seus quadros. Perfeito. Berlinque Cantelmo, advogado, criminalista e sócio do Cantelmo Advogados, conversando aqui com a gente no Fast News neste sábado a respeito de todas essas discussões, né, do julgamento que envolve aí juiz de garantias. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.